Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, na dedicação deste local, deste lugar, para a glória de Cristo e para ser lugar onde vocês vêm para alimentar suas almas com a palavra de Deus, buscar o alimento espiritual, ou seja, os que assistem a este lugar e também para outras pessoas que Deus trará à medida que vai passando o tempo, onde Deus estará falando ao coração de muitas outras pessoas, para que venham a este lugar buscar o alimento espiritual e perseverar servindo a Cristo, nosso Salvador. Quero ler em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 11, onde o rei Salomão dedicou a Deus o templo que construiu, diz 1 de Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa do mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca do Senhor e a levaram para cima, e a tenda da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas trouxeram-nos para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se ajuntara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não se podiam contar nem numerar, pela sua multidão. Então os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário, diante do lugar santíssimo, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Na arca, nada havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez pacto com os filhos de Israel ao saírem eles da terra do Egito. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Isto foi a dedicação do templo que Salomão construiu, no qual colocou no lugar santíssimo 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, cobertos de ouro, que chegavam a uma altura muito grande, e sob as asas desses querubins colocou a arca do pacto, a qual também tinha 2 querubins de ouro, mas pequenos, e a glória de Deus encheu a casa do Senhor, e os que estavam ministrando já não podiam ministrar por causa da glória de Deus que estava ali dentro, manifestada nesta nuvem. Com esta mesma leitura que tivemos, onde Salomão dedicou o templo a Deus, a qual usamos para a dedicação deste lugar, vamos ver um templo, o templo de Deus, o templo de Deus que será dedicado a Deus neste tempo final, para o qual
lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 19 em diante, onde nos diz: assim que já não sois estrangeiros. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22 diz: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Que Deus abençoe em nossas almas sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é Dedicados pelo sétimo selo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Este templo do qual São Paulo fala nessa passagem é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que de era em era, de etapa em etapa, desde o dia de Pentecoste até aqui, esteve sendo edificado esse templo, que é a igreja de Jesus Cristo. Vejam vocês, começou no dia de Pentecoste e temos este espaço pequeno aqui, que foi a etapa ou era dos apóstolos Pedro, São Tiago e João e todos estes apóstolos hebreus lá na terra de Israel. A igreja de Jesus Cristo nasceu no dia de Pentecoste. Vejam, Cristo havia falado sobre que era necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus, conforme como disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João, mas os discípulos de Jesus Cristo ainda não tinham nascido de novo. E é um requisito nascer de novo para entrar no reino de Deus e assim vir fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Cristo disse que era necessário nascer da água e do Espírito. E, para nascer de novo, a pessoa, ao escutar a pregação do Evangelho, obtém o conhecimento da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Ou seja, obtém o conhecimento da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário e nos lavando com seu sangue precioso para poder receber o Espírito Santo. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, o que acontece nessa pessoa? Obteve o novo nascimento. Nasceu no reino de Deus. Se torna como uma criança, como disse Cristo. Quem não for como uma dessas crianças, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Porque ao reino de Deus se entra nascendo de novo, e quando uma pessoa nasce nessa terra, como nasce? Como um bebê. E quando uma pessoa nasce de novo, nasce como um bebê espiritual. Agora vocês podem ver porque Cristo utilizou o simbolismo das crianças para representar a quem? Aos seus filhos, aos crentes nele. Ele, vejam vocês, ensinou que dos tais é o reino dos céus. E encontramos que da igreja do Senhor Jesus Cristo é o reino dos céus. Por quê? São os redimidos com o sangue de Cristo, os que reinarão com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Mas vejam vocês, têm que passar por essa etapa de um novo nascimento. E ser como crianças, assim como nasceram nesta terra através de papai e mamãe, agora nascer de novo, mas por meio de Cristo. Por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Não há outra forma para nascer de novo e não há outra forma para entrar no reino de Deus. E se começa nessa forma. E, em seguida, é preciso comer alimento espiritual,
receber o leite espiritual da palavra e, em seguida, ir comendo o alimento mais sólido à medida que vai passando o tempo, para ir crescendo espiritualmente no reino de Deus, até chegar à maturidade, até chegar à estatura de um varão perfeito, ou seja, chegar à estatura de Cristo, ou seja, chegar a ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam que é para cada pessoa como indivíduo um processo a vida cristã, como também para o corpo místico de Cristo como corpo místico de crentes. Vai passando por diferentes etapas, vai passando por um processo até que chega a este tempo final. De etapa em etapa, vejam vocês, nasceu no dia de Pentecostes e em seguida foi crescendo, assim como as crianças vão crescendo à medida que vão comendo e vão obtendo mais células sobre células e vai crescendo então o corpo físico. E à medida que foram passando as diferentes etapas durante estes 2000 anos que transcorreram, estiveram sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus de era em era. E à medida que vão chegando, o que vai acontecendo? O corpo místico de Cristo vai crescendo, vai ficando mais e maior, maior e maior. Primeiro começaram com 120, um bebê. A igreja de Jesus Cristo nasceu ali. Mas, em seguida, na primeira mensagem de São Pedro, vieram uns quantos milhares e aí cresceu um pouco mais. E vejam, foi dando que? Alimento espiritual, a palavra. Porque se cresce comendo alimento físico e espiritualmente se cresce comendo alimento espiritual. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. E agora a igreja de Jesus Cristo vai crescendo de era em era. Já quando passa a primeira era, onde São Paulo é o primeiro profeta mensageiro para a primeira era da igreja gentia, para a primeira era da igreja entre os gentios, a qual se cumpriu na Ásia Menor. Aí, o corpo místico de Cristo cresceu mais. E à medida que foram sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus em cada era, por meio do ministério do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, o que aconteceu? Foi crescendo mais e mais esse corpo místico de crentes, que é o templo espiritual de Jesus Cristo. E porquanto Cristo que está fazendo é construindo um templo, já não se necessita o templo ou tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto. Tampouco é necessário o templo que Salomão construiu, porque agora um novo templo está sendo construído. Esse templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo templo que no último dia, quando for terminada a sua construção, a qual é terminada na era da pedra angular. Por quê? As 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, assim como o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. Tinha um lugar santo onde estava o candelabro com as lâmpadas e o candelabro com as lâmpadas atualizado no templo espiritual de Cristo. São as 7 etapas ou eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. Isso é o candelabro aceso, iluminando no lugar santo. E isso é no corpo místico de Cristo. As 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros acesos no fogo do Espírito de Deus em cada uma das eras em que eles foram manifestados. E por meio dessa manifestação do Espírito de Deus, o mensageiro de cada era, veio a luz espiritual da palavra de Deus para a igreja em cada era. E da igreja, então, se manifestou para o mundo inteiro essa luz.
E agora, quando já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, já está construído o lugar santo do templo espiritual de Cristo, que é desde aqui até aqui. E agora, chegamos à parte mais importante do templo espiritual de Cristo. Por quê? Porque a parte mais importante de um templo, do que construiu Moisés, do que Salomão construiu, é o lugar santíssimo. É o lugar onde foi colocada a Arca do Pacto, onde estava o propiciatório em cima da Arca do Pacto com os 2 querubins de ouro, e onde estava a presença de Deus, a presença da Shequina nessa luz, chamada a coluna de fogo, ou nuvem de fogo, que apareceu ao profeta Moisés e em seguida libertou o povo hebreu e em seguida acompanhou o povo hebreu por esses 40 anos pelo deserto. E agora, o lugar de morada de Deus, nessa luz da Shequina, é o lugar santíssimo sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. E se não há um lugar santíssimo, pois a presença de Deus não tem um lugar onde se colocar, onde estar manifestada a presença de Deus nesse templo. E se o templo que Salomão construiu e o templo que Moisés construiu tinham um lugar santíssimo? Porque esses templos representavam o templo que está no céu. E se o templo que está no céu tem um lugar santíssimo onde Deus está em seu trono, pois todo templo construído aqui na terra tem que ter um lugar santíssimo também, que represente o lugar santíssimo do templo que está no céu. Por isso é que Deus, na luz da Shequina, da coluna de fogo, e estava em que lugar? No lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e do templo ou tabernáculo que Moisés construiu. E agora, Cristo esteve construindo um templo para Deus com pedras vivas. São Pedro nos fala dessa construção deste templo espiritual em 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 em diante, onde diz: chegando-vos para ele, pedra viva, porque Cristo é o quê? Essa pedra viva, essa pedra angular que os edificadores rejeitaram em sua primeira vinda. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, agora, São Pedro diz que nós também somos pedras vivas. Por que somos pedras vivas? Porque não somos pedras dessas que alguém encontra na rua ou no monte, mas que somos pedras de carne e osso. Somos pedras vivas que caminhamos de um lugar a outro, como Jesus Cristo é a pedra angular que caminhava de um lugar a outro. E agora, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E agora diz que nós, como pedras vivas, diz, sois edificados como casa espiritual. Agora somos edificados como indivíduos, como uma casa espiritual, como um templo e como corpo mítico de crentes. Somos pessoas que pertencem a uma casa espiritual, a um templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim que o mesmo que era o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, agora nós como indivíduos somos esse templo. E nós, como parte do corpo místico de Cristo, pertencemos a um templo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. E assim como, vejam vocês, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, e tinha átrio também. Vejam vocês, nós temos átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E qual é o nosso átrio? Quando eu vejo vocês, eu vejo o átrio de vocês, que é o corpo.
Para ver o lugar santo de vocês, é preciso entrar dentro de vocês e ver o Espírito de vocês, que é um corpo de outra dimensão. E para ver o lugar santíssimo de vocês, é preciso entrar dentro de vocês e olhar lá na alma de vocês, porque a alma de vocês é o lugar santíssimo de vocês. Porque esse é o lugar de morada para Deus em cada um de vocês. E isso também é em mim. E agora, vejam vocês o lugar que Deus tem em nós como templo espiritual. É nossa alma. O lugar de morada de Deus em cada um de nós. E agora no templo espiritual de Cristo, tem átrio, que isso é desde Adão até Cristo, tem lugar santo que isso é desde o dia de Pentecoste até este tempo final, e tem lugar santíssimo que é desde este tempo em que nós vivemos até que se complete o número dos escolhidos de Deus. E agora, as 7 eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo, e agora o lugar santíssimo é o que está sendo construído nessa casa espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo, a qual está aqui neste diagrama. Isto é como um plano. E agora, a primeira etapa ou era da igreja de Jesus Cristo entre os gentios se cumpriu na Ásia Menor, e seu mensageiro foi São Paulo. A segunda etapa da construção desse templo espiritual da igreja de Jesus Cristo se cumpriu na França, e seu mensageiro foi Irineu. E recordem que em cada etapa são chamadas e juntadas as pedras vivas, os seres humanos que vêm fazer parte desse templo espiritual, por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado no mensageiro de cada era. Porque quem é que está construindo esse templo? Quem está construindo esse templo é Jesus Cristo. Diz em Zacarias, capítulo 6, versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E Cristo, que é esse renovo, para edificar o templo espiritual de Deus, edificar a igreja de Jesus Cristo, foi representado em Zorobabel, que é também um descendente do rei Davi, o qual edificou o templo de Deus naquele tempo. O que trouxe foi uma restauração ou reedificação do templo lá em Jerusalém, representando assim Cristo na construção do templo de Deus, o qual é a igreja de Jesus Cristo. Pois encontramos que Deus colocou o ser humano aqui na terra como um templo de Deus, mas o ser humano caiu e perdeu essa bênção. E agora, Cristo estará restaurando a cada um de seus filhos, a cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o estará restaurando a um templo, a ser um templo espiritual, um templo para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda a sua plenitude, para Deus estar manifestado em toda a sua plenitude em e desde a alma dessa pessoa. Ser restaurados à vida eterna como um templo eterno para Deus como indivíduos, e os membros ou as pessoas que serão um templo para Deus como indivíduos, para Deus estar manifestado em toda a sua plenitude neles. São os que vêm fazer parte da igreja de Jesus Cristo, cada um na era que lhe correspondeu viver e da era que lhe correspondeu viver. E a igreja de Jesus Cristo como o templo espiritual
de Deus, ou templo espiritual de Jesus Cristo, vejam vocês, está composta por muitas pedras vivas, por muitos seres humanos, cada um na era, pois, que lhe correspondeu viver. E agora, a principal pedra é Jesus Cristo, diz aqui São Pedro, diz, pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui podemos ver que estas pedras vivas que são os escolhidos de Deus, que foram destinados ou predestinados desde antes da fundação do mundo para fazer parte desse templo espiritual que é a sua igreja, e para como indivíduo ser um templo para Deus, e Deus morar em cada uma dessas pedras vivas. Primeiro mora nas primícias, isto é, no batismo do Espírito Santo, que são as primícias do Espírito, onde obtemos o corpo teofânico e, em seguida, no último dia, em acréscimo, receberemos a plenitude do Espírito de Deus e obteremos o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. E Deus estará morando em toda a sua plenitude nesse templo espiritual, em cada uma dessas pedras vivas, que como indivíduo é um templo de Deus e para Deus. E a igreja de Jesus Cristo está composta por essas pedras vivas que, como indivíduos, são templos de Deus. E, em seguida, como parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, vejam vocês, vem ocupar sua posição nesse templo espiritual, na mesma ordem em que foram manifestados aqui na terra, na era que lhes correspondeu. Essa é a mesma ordem em que estão nesse templo espiritual. Portanto, as bênçãos que teremos quando estivermos no corpo eterno será de acordo à posição que ocupamos quando viemos viver neste planeta Terra. Viemos a este planeta Terra para ocupar nossa posição no corpo místico de Cristo, para ocupar nossa posição no programa de Deus. E agora, um templo necessita ter um lugar especial chamado o lugar santíssimo. Porque como pode ser dedicado a Deus o templo de Salomão ou o templo de Moisés se não tem o lugar santíssimo? Pois não prepararam lugar para Deus morar aí, permanecer aí e desde aí falar ao povo e falar suas bênçãos para o povo de Deus. Vejam o que diz Deus ao profeta Moisés no capítulo 25 do livro do Êxodo, diz:
Versículo 21 em diante diz: porás o propiciatório em cima da arca. O propiciatório, para que possam entender melhor, pensemos que a arca é essa parte de baixo, e o propiciatório é essa parte de cima, ou seja, a tampa da arca é o propiciatório. E no propiciatório, feitos do mesmo ouro, da mesma peça, ou seja, uma obra monolítica, e estão os dois querubins de ouro aqui, com suas asas estendidas, aí tocando-se uma com a outra e olhando para o propiciatório. E aí no meio está a luz da Shequina, a coluna de fogo que falou a Moisés, a coluna de fogo que libertou o povo hebreu, a coluna de fogo que levou o povo hebreu pelo deserto. Aí, no meio desses dois querubins de ouro, estava a presença de Deus nessa luz, divina luz da Shequina, chamado o Logos, que saiu de Deus. E agora vejam o importante que é esse lugar santíssimo no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu. E quanto mais no templo espiritual que nosso amado Senhor Jesus Cristo está construindo. E quanto mais em cada um de vocês e em mim, como indivíduos. E o lugar santíssimo em nós como indivíduos, qual é? Nossa alma. Portanto, a alma da igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, é a era da pedra angular. Esse é o coração do corpo místico de Cristo. Esse é o lugar que é construído no último dia por Jesus Cristo, a raiz e a geração de Davi manifestado no último dia. E assim como ele se moveu de era em era na construção do seu templo espiritual, construindo o lugar santo de era em era aqui, assim como se moveu no Antigo Testamento de era em era e de dispensação em dispensação, construindo o átrio, agora se moveu de era em era durante essas 7 eras e de nação em nação, construindo o lugar santo do seu templo espiritual, se moveu a Ásia Menor e se manifestou por meio de São Paulo e construiu essa primeira era entre os gentios do seu templo com pedras vivas, com seres humanos. Em seguida se moveu à França, se manifestou através de Irineu e construiu a segunda etapa do seu templo espiritual, a segunda etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Em seguida se moveu a Hungria, França e Hungria se moveu por essa área e enviou a Martin, e por meio de Martin trabalhou em sua obra de construção. Cristo, na terceira etapa da construção do lugar santo do seu templo espiritual. Em seguida se moveu a Irlanda e a Escócia. E se manifestou por meio de Colombo e construiu a quarta etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Em seguida se moveu à Alemanha e se manifestou por meio de Lutero e construiu a quinta etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Em seguida se moveu à Inglaterra e, por meio de John Wesley, construiu a sexta etapa do seu templo espiritual. Ou seja, do lugar santo do seu templo espiritual. Em seguida se moveu à América do Norte e, por meio do reverendo William Branham, construiu a sétima etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Mas ainda esse templo encontramos que não estava terminado, porque faltava o quê? O lugar santíssimo. Portanto, não podia ser dedicado a Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude no templo do precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham. Mas foi profetizado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham que Deus virá ao seu templo e se manifestará em toda a sua plenitude. Deus virá morar em seu templo espiritual, a sua igreja, em toda a sua plenitude. E para isso, pois, necessita um lugar santíssimo, o lugar santíssimo desse templo espiritual que é a era da pedra angular. E agora vimos que na construção deste templo espiritual de Cristo, os materiais de construção são seres humanos.
e se encontram nos diferentes lugares, nações, onde se cumprem essas eras. E agora, para a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, são seres humanos também, os que são chamados e juntados, são pedras vivas, ou seja, seres humanos. Os que são chamados e juntados para formar o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, formar a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E onde se moverá Jesus Cristo e Espírito Santo para buscar essas pedras vivas, esse material para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, sendo que a parte mais importante do seu templo, pois da América do Norte, da parte norte do continente americano, desce a América Latina e ao Caribe, e aí consegue as pedras vivas, os latino-americanos e caribenhos, que ele necessita para colocá-los em seu templo espiritual, na era do lugar santíssimo, que é a era de ouro, da igreja de Jesus Cristo. Por isso, ele está, Jesus Cristo e Espírito Santo está na América Latina e no Caribe, chamando e juntando todos os seus escolhidos, os quais são escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, para fazer parte desse templo espiritual. Mas para fazer que parte? Para fazer a parte do lugar santíssimo desse templo espiritual. Nos correspondeu a melhor parte aos latino-americanos e caribenhos, a melhor parte no templo espiritual de Cristo. Podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu. Nos correspondeu no templo espiritual de Cristo a parte mais importante. Vejam, o rei e salmista, o doce cantor de Israel, Davi, disse que desejava estar nos átrios da casa do Senhor, pois ele pertenceu a essa parte do templo de Deus, porque para esse tempo era a parte do átrio, da casa de Deus, do templo de Deus. Em seguida, do dia de Pentecoste em diante, corresponde à parte do lugar santo, da casa de Deus, do templo de Deus, até o ministério do reverendo William Branham. E em seguida, para este tempo, corresponde à parte do lugar santíssimo da casa de Deus, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E vejam como há territórios onde se cumprem essas diferentes etapas da casa de Deus. E agora, o salmista dizia que queria estar nos átrios da casa de Deus. Os que viveram nas 7 eras da igreja gentia podiam dizer: nós queremos estar no lugar santo da casa de Deus. E agora, se eu pergunto a vocês, e vocês, onde querem estar na casa de Deus? No lugar santíssimo, pois esse é o território para nós. Esse é o lugar para nós na casa de Deus. E por isso o chamado da grande voz de trombeta, que é o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e está chamando e juntando os escolhidos de Deus onde? Na casa de Deus. Em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo. E está construindo o lugar santíssimo da sua casa, com pedras vivas, com os seres humanos, latino-americanos e caribenhos. E mesmo que alguns tenham ido a outros continentes, até lá chega a mensagem e lhes mostra que é uma pedra viva deste templo espiritual e o coloca aí no lugar santíssimo, na era da pedra angular. E quando estiver construído esse lugar santíssimo, quando se terminar o trabalho do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, pois terminou a construção desse templo e Deus virá em toda a sua plenitude e ao seu templo manifestado, e entrará no lugar santíssimo do seu templo e se manifestará em toda a sua plenitude. Os mortos em Cristo das eras passadas serão ressuscitados. Os mortos em Cristo do lugar santo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Mas se algum dos nossos se for antes, não se preocupe, ressuscitará e regressará a nós.
Agora, vimos que essa era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, corresponde em sua construção à América Latina e ao Caribe. Por isso também oramos pela América Latina e o Caribe e seus habitantes para que a bênção de Deus os alcance. A eles também Deus lhes permita entrar ao glorioso reino milenial. Permita a América Latina e o Caribe entrar no glorioso reino milenial de Cristo, mesmo que venha a grande tribulação, onde muitas nações serão destruídas e desaparecerão do planeta Terra. Pedimos a Cristo que a América Latina e ao Caribe os deixe sobreviver a esses juízos que sobrevivam, a esses juízos que vêm e passem ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque tem em seu seio os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, da etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, pedimos, rogamos a Deus, rogamos a Cristo por nossa América Latina e o Caribe. Já os demais lugares onde se cumpriram as 7 eras da igreja gentia, não tem quem ore por eles. Não tem mensageiro que ore por eles. Por quê? Porque os 7 mensageiros já se foram e, enquanto estiveram aqui na terra, era que podiam orar por suas nações, pedir a Cristo a sua bênção sobre elas. Mas agora já se foram. Mas nos resta a era da pedra angular sendo cumprida na América Latina e no Caribe, onde Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Portanto, o anjo de Jesus Cristo poderá orar, pode orar pela América Latina e o Caribe, e a sua oração nos uniremos todos, dizendo amém. Que Deus abençoe a América Latina e o Caribe, que Deus permita entrarem no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E que Deus chame e junte todos os que faltam dos escolhidos de Deus deste último dia e os coloque na era da pedra angular no lugar santíssimo do seu templo espiritual em breve, para que se complete esse templo espiritual e seja dedicado a Deus. Que Jesus Cristo, anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 nessa nuvem formada por anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e o anjo que era diferente dos demais, que este anjo mensageiro, este anjo que vem descendo do céu aqui, este anjo, que é diferente dos demais, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, dedique neste tempo final, esse templo espiritual que ele esteve construindo de era em era com seres humanos. Que em breve termine sua construção, que nos use nessa obra de construção, que nos use levando a mensagem para que essas pedras vivas que faltam por chegar sejam colocadas na era da pedra angular, nessa etapa do lugar santíssimo, e se complete a construção do lugar santíssimo e, consequentemente, se complete a construção do templo espiritual de Cristo e seja dedicado pelo anjo que era diferente dos demais, pelo anjo forte, por Jesus Cristo, seja dedicado a Deus para a morada de Deus em Espírito Santo, sejam ressuscitados os mortos em Cristo e nós, os que vivemos, sejamos transformados e sejamos com um novo corpo como o templo espiritual de Cristo, como membros desse templo espiritual que é a sua igreja. E como templo espiritual, como indivíduos, como templo de Jesus Cristo, do Espírito Santo em toda a sua plenitude manifestado em cada um de nós. Vimos que esta é uma promessa para todos nós. Que seja cumprida essa promessa no nome eterno de Jesus Cristo, conforme a como Deus o prometeu. E venha Deus manifestado em cada um dos seus escolhidos, em toda a sua plenitude. E cada filho e filha de Deus seja transformado fisicamente também.
e tem um corpo eterno, e a Igreja de Jesus Cristo tenha o Espírito Santo manifestado em carne humana em toda a sua plenitude. E que o ministério do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais através do seu anjo mensageiro, seja manifestado em toda a sua plenitude e seja realizado tudo o que está prometido para essa etapa, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, anjo do pacto, manifestado em seu anjo mensageiro, realizando todas essas coisas que correspondem a essa etapa que virá. E o mundo inteiro veja que Jesus Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, está no meio da sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, manifestado neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da dedicação do templo de Deus. No tema dedicados pelo sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados conforme a promessa de Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando um dia cheio das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo.